ver aí. Então agora eu volto para cá, né? E aí, Carlos, para finalizar, você está vendo de novo só a capa do livro aí, correto? Correto. Show de bola. Se vocês puderem me lembrar, no finalzinho, para eu fazer chamada, eu vou deixar para fazer no final que a gente já perdeu aí 10 minutinhos, mas eu não posso esquecer, né? O professor já está até aqui. Quando faltar uns 5 minutinhos eu faço chamada rapidinho, que essa aula vai até 11h30. Perfeito? Professor, Oi. você vai dar produção de texto também? Porque a Márcia dava produção de texto. Também, na segunda-feira. Também, tá? Então eu tenho aula com segunda, sexta e quarta, que eram os horários dela. Então eu vou voltar com vocês segunda, o dia inteiro, né? Mas com turmas diferentes. Na sexta eu tenho aula das 7 até o meio-dia e 20. E na quarta eu tenho as duas últimas. Então são todas as aulas que eram da Márcia, eu peguei, tá? Então, se vocês quiserem agora desligar a câmera de vocês e o microfone, porque eu vou falar de gramática, tá? Então, eu nem consigo visualizar vocês aí, tá ok? Então, ó, vamos lá. Eu estou na página 50, que foi onde ela me passou, numa folhinha aqui, que ela tinha feito até a página 48, não, até a página 49. Então, eu estou presumindo aí que eu posso começar da página 50. Confere. Alguém quer falar? Tá. Peguem a apostila porque para mim eu começo agora a página 50. É da 50 mesmo. Da 50 mesmo? Show de bola. Então vamos lá. Bem, na página 50 nós vamos falar de um ponto gramatical que chama Simple Past, que é o passado simples. Só que aí está escrito só Regular Verbs, né? Eu vou aproveitar, galera, para explicar o regular verbs, mas também vou explicar de uma vez só porque é fácil, o irregular verbs, que está lá na unidade 4, que assim a gente já consegue fazer exercícios sobre os dois. Podem ficar tranquilos porque não é muita coisa e é até melhor vocês aprenderem de uma vez do que aprender picado, né? Então, o que seria isso? A gente vai aprender a conjugar verbos em inglês, só que agora no passado, né? Então, eu estou indo agora aqui para um documento do Word para eu poder escrever. Acho que vocês estão vendo. Então, ó, em inglês, quando eu monto frases do tipo I cook every day, ou então I dance a lot, ou então, vamos mais um, I speak English. Aí vou só mais uma. I buy a lot também, que é muito. Então eu fiz aí 4 frases, essas 4 frases elas estão no presente, né? Eu cozinho todos os dias, eu danço muito, eu falo inglês e eu compro muito. Vou colocar um online aqui para a frase ficar mais bonitinha, tá? Então essas frases elas não estão no passado, essas frases elas estão no presente. Então isso vocês lembram. Se eu quiser falar não, eu não cozinho, é só eu colocar o I don't, né? Então, I don't cook every day. E a mesma coisa nas outras. I don't dance a lot. I don't speak English. I don't buy a lot online. E para fazer pergunta, também é o do. Do you cook every day? Do you dance a lot? Do you speak English? Do you buy a lot online? Então isso vocês já viram. O que a gente tem que fazer agora é em relação ao passado. E, como eu estou falando de conjugar verbos, né, tanto que está escrito lá na página 50, regular verbs. Então eu tenho que estar concentrado onde? No verbo. Então o verbo aí é o cook, o verbo aí é o dance, é o speak, deixa eu marcar ele aqui, e é o buy. Então esses são os verbos que, assim como no português, eu também preciso mudar o verbo para o passado, né? Então eu digo, eu cozinho, eu cozinhava, eu danço, eu dancei, eu falo, eu falei, ou eu falava, eu comprava. Então é o verbo também que eu mudo. O problema é que em inglês eu tenho duas possibilidades. Eu tenho verbos regulares, que é o que está falando aí na página 50, mas depois eu mostro para vocês na unidade 4, onde eu tenho verbos
irregulares, né? Então, o que é isso? O que é algo regular? Algo regular é que segue uma regra, né? Então, tudo que é regular segue regras. Então, tem um padrão, tem uma norma, né? Agora, o contrário é o irregular. O irregular não segue nada de regra, ele é totalmente diferente, fora da curva. Então, em inglês, a gente precisa saber quando o verbo é regular e quando que o verbo é irregular. Por quê? Porque quando ele segue regra, ele vai encaixar o ed no final dele. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Ele vai entrar ed no final. Então, qual que é a regra para colocar um verbo no passado? A regra é colocar ed. Vocês já devem ter visto isso, né? Só que colocar o ed é a regra. A gente tem que lembrar que tem verbos que não seguem a regra, que eles são irregulares. E neste caso, a gente tem que saber. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Irregular. Não tem regra. Ou seja, eu posso colocar ed? De jeito nenhum. Não posso colocar. O problema agora, galera, é como saber se esse verbo é regular ou irregular. Esse que é o problema, né? E como que a gente vai saber? É óbvio que quando você já estudou inglês há um tempão, você começa a memorizar, você começa a guardar, né? Agora, quando você não conhece, você precisa estudar. E agora eu estou mostrando aqui uma página para vocês que é o dicionário que eu uso, que é o mesmo que eu usava com vocês na sala de aula. Lembra que eu roteava a minha internet, vocês roubavam depois para ficar assistindo vídeo? Pois é, não esqueci disso não. Então é aquele mesmo site, vocês estão vendo esse site, né? Se vocês não estão, alguém abre o microfone e fala. Se ninguém falar nada é porque vocês estão vendo. Então o que acontece? Ótimo, valeu. Que tô vendo. Tá todo mundo vendo, né? Tranquilo, tranquilo. Ah, show de bola. Eu tô vendo no estúdio aqui, dá pra ver. Show. Então, o que acontece, galera? Enquanto vocês não memorizarem os verbos, não tem como você arriscar, tá? Então, isso é com qualquer pessoa, até comigo, né? Vamos dar um exemplo. Aparece um verbo que eu nunca vi. Pode acontecer. Ou um verbo novo. Por exemplo, agora, o verbo Google agora é um verbo. Né? Em português não tem nem tradução. Então, eu falo, eu vou jogar no Google. Mas eu posso falar só em inglês ao Google. Né? Então já é um verbo novo, não existia até um ano e pouquinho aí. Então é um verbo novo. Eu não tenho como olhar para ele e falar, ah, ele é regular ou ele é irregular. Eu não tenho como fazer isso. Eu preciso pesquisar. Então se eu preciso, vocês imaginam, vocês também precisam. Então o Word Reference, ele tem que seguir lado a lado com vocês. Né? Por quê? Porque você joga o verbo ali, ele vai mostrar para você se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Então eu coloquei o verbo cook lá, certo? Então eu venho aqui, ó, cook. Aí ele vai aparecer para mim aqui. Tá certo? Então, ó, teacher, não está falando nada aqui que ele é regular ou irregular, não está falando nada. Pois é, não está falando mesmo, quer ver? Ah, o teacher errou, não errei não, peraí. Ainda não errei. Vou jogar outro, o speak, que é o que eu também coloquei naquela listinha. Olha o que acontece com o speak quando a gente abre o speak, ó. Inflexões do speak, conjugar, tá vendo? E aí eu venho aqui, ó, verbo no passado. Ó como é que fica o speak. Spoke, certo? Teacher, e esse outro de baixo que está passado P? Past P. Não é esse, você ignora esse. É o que está só passado. Porque esse past P é uma outra coisa que a gente ainda não vai aprender agora. Então sempre você vai procurar só no verbo no passado, o verbo past. E aí ele mostra aqui, ó, como que é o passado do speak, tá vendo? Spoke. Então, se eu quiser falar, ó, eu falo inglês é I speak English. Eu falava inglês é só eu trocar o speak por spoke. I spoke English.
Já fiz. Vou voltar para o dicionário. Teacher, então agora volta lá no outro verbo que não apareceu nada. Que foi o cook. Né? O cook, ele não apareceu nada. Não é? Que nem apareceu no speak. Por que que não aparece, pessoal? Todas as vezes que vocês procurarem o verbo e ele não aparecer nada, isso significa que ele segue a regra. Tem a regra qual é a regra? Que a gente acabou de ver. Colocar ED. Então, o dicionário ele não precisa mostrar toda vez que tem que colocar ED. Então, o dicionário, para não usar muito espaço, somente o de papel que vocês têm, né, o dicionário de papel, ele também não mostra, porque, imagina, são muitos verbos. Se todos os verbos eles fossem colocar lá, ia aumentar umas 50 páginas do dicionário. Então, o que o dicionário faz? E esse online também. Ué, a regra é ED. Então, eu não preciso colocar quando tem que pôr ED. Eu só vou mostrar o que é diferente. Então, ele só vai mostrar o que é diferente. Então, ele mostra, por exemplo, o speak, que não pode colocar o ED. Agora, o cook pode colocar ED. Então, para eu falar aqui, ó, eu cozinho todos os dias, I cook. Agora, eu cozinhava todos os dias, I cooked every day. Tá vendo? Eu só encaixei o ED aqui. Então, é o dicionário que vai mostrar. Vocês não precisam ficar preocupados, caçando, tentando adivinhar. Não, o dicionário que vai mostrar. Vamos ver o dance e o buy? Vamos jogar lá. Então, vamos jogar o dance primeiro. Dance. Tá aí. Então, ó, dance. O dance, por incrível que pareça, para me desmentir, ele apareceu com um ED, né? Mas não é uma regra. Muitos verbos você vai jogar e não vai aparecer. Se ele aparecer aqui com ED, mais fácil ainda. Mas sabe por que ele apareceu com ED? Porque, como já termina com E, ele está mostrando que é só colocar o D, que não precisa colocar outro E e depois o D. Quando o verbo já termina com E, é só pôr o D. Só por isso que ele está aparecendo aqui, para mostrar que é diferente, né? Então, dance, ele é regular. O outro verbo que eu coloquei lá é o comprar, o buy. Vamos ver o que eu faço com o buy. Tá lá, o buy já não vai ED, tá certo? Tem alguém querendo entrar aí, né? Deixa eu voltar. Então, ó, o buy, ele já não vai ED. Olha lá como que é o buy no passado, ó. Bought, certo? Bought. Então, eu venho aqui. E coloco o passado do buy, né? Então, eu vou colocar aqui o passado do buy. Opa. Letra maiúscula. Eu comprava muito online. Oi, professor. Oi, belezinha? Lembra de mim? É que eu não tô vendo a cara de ninguém agora que eu tô compartilhando. Mas daqui a pouco eu vejo. Eu lembro de vocês todos, pô. 3 anos de Careluche. I bought. Professor, agora... Ô, professor, agora eu tô fazendo Kumon agora, pra melhorar Que minha saudade matemática. de você, Anício. Agora eu tô vendo você. E aí, moleque, beleza? Beleza. Tranquilo? Minha mãe... Tranquilo, já tô... Você sabe quantos anos eu já tô? Quantos? 15. Caraca, tá um homem já. Tá trabalhando já, enchendo laje ou não? Não, minha mãe ela vai me colocar no curso de técnica de informática. Ah, legal. Agora fecha o microfone pro teacher terminar de explicar aqui, aí depois eu Tá. falo com você no final, tá bom? Até daqui a pouquinho. Então vamos lá, galerinha, voltando, ó. Eu comprava muito online, ó. I bought. Então o buy, ele é irregular. Mas a gente acabou de ver que o dance não. O dance é só colocar o ED. I danced a lot, tá bom? Então, pessoal, resumindo, a base é essa daí. Oi. Como que a gente faz para saber se um verbo é irregular ou se não é? Tem que usar o dicionário? Tem que usar o dicionário, não tem jeito, não tem jeito, né? Então, por exemplo, na prova eu sempre vou permitir vocês usarem, né?
Porque o que acontece? Para quem faz curso de inglês sabe disso, né? Com o tempo, você vai já memorizando, né? Você vai acostumando a ver, você vai memorizando. Mas no começo não tem jeito. Até para mim, como eu disse lá no começo. Até eu, se aparecer um verbo que eu nunca vi, eu vou ter que pesquisar também. Eu não consigo. O que dá para fazer é assim, ó. Isso para quem está aprendendo a falar inglês, a pessoa usa a seguinte técnica. A maioria segue a regra, não é? A maioria não é irregular, a maioria segue uma regra. Então, na dúvida, é mais fácil você tentar colocar ed do que inventar alguma coisa. Até mesmo porque o irregular tem formas totalmente diferentes, mutantes, né? Então, não tem como você adivinhar. O ed dá para você chutar. Então, na hora do chute, é mais fácil chutar no ed. Não é verdade? Até mesmo porque você tem 90% de chance de acertar chutando no ed. Porque 90% dos verbos são regulares, né? E só uma minoria que são irregulares. Tá bom? Alguém mais quer perguntar algo? Ok. Posso dar sequência? Professor, qual é a página? Eu estou na página 50, mas eu ainda não estou usando a apostila. Mas já pode deixar aberta aí. Tá? Então, pessoal, é isso. Passado afirmativo, você precisa realmente entender primeiro se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Lá na apostila de vocês, vou voltar lá agora. Deixa eu só ver se alguém mandou alguma coisa da turma de vocês, que às vezes a pessoa não consegue entrar e manda aqui, né? Tá. Bem, lá na apostila de vocês, na página 50, vocês têm, ó, quer ver? Verifica lá, tem uma imagem, né? Isso, vocês estão vendo. Então, I mopped the floor, né? Porque tem uma pergunta aqui do menino, que ele pergunta, o que você fez ontem? What did you do yesterday? E a gente ainda vai falar sobre esse did aqui. Aí a menina fala, I mopped the floor. Olha a imagem aqui, que é o que ela fez. Então, ela passou o pano no chão. Então, eu passei pano no chão, passei o esfregão. I mopped the floor. Bem, essas palavras aí, de acordo com o meu conhecimento, vocês viram com a outra professora, na página 48 e 49. Por isso que eu não voltei de lá. Aí o outro menininho com o cabelinho aqui, né, tigelinha, diz assim, I washed the dishes. Eu lavei a louça. A imagem está lá em cima, tá? Então, por enquanto, nessa página, ele é só regular. Tá até escrito aqui, né? Ó, só regular. Né? Porque eu falei para vocês que eu ia explicar os dois, depois a gente fazia exercício de tudo. Mas vamos começar devagar, só com regular. Depois a gente vai para lá, para a unidade 4. Então, ó, questão da letra A. The teens, o teens são os adolescentes, are talking about actions in the present or past. Então, isso daí é óbvio, né? A gente já viu que coloca ed quando está falando do passado. Então, é só marcar o xizinho no passado aí. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Tá? Xizinho no passado aí, consegui. Letra B. The verbs in bold, né? Então, os verbos que estão marcados lá, eles estão na afirmativa, na negativa ou na interrogativa. Todos eles estão falando que as pessoas fizeram. Então, esses verbos, eles estão na afirmativa, certo? Letra C. Compare these verbs to their basic form on page 49. Então está pedindo para a gente comparar os verbos com a forma base que tem lá na página 49 de vocabulário. Mas a gente não precisa ir lá, porque a pergunta é, o que foi acrescentado, ó, add, né, aos verbos para fazer o passado? Eu acabei de mostrar para vocês o que foi acrescentado, exatamente, o ed. É isso que foi acrescentado, tá? E o exercício 2 pede para a gente estudar o apêndice, que é o que está lá para trás, e escrever a forma de passado desses verbos. Bem, todos esses daqui são verbos que vocês já viram com a professora Márcia. Cozinhar, limpar, o walk, né, que é o caminhar ou andar, né, por isso que tem o The Walking Dead.
Iron, que vocês sabem que o homem de ferro é o Iron Man, né? Então, iron é o verbo passar o ferro, né? Passar roupa. O wipe, que é o varrer aí, né? Passar a vassoura. E o fold, que é dobrar. Por isso que a gente fala do panfleto, que é um folder. Já viram essa palavra em português, né? Ele está entregando uns panfletos, uns folder de pizzaria, por exemplo. Chama folder, porque ele vem dobradinho assim, o papel, tá? Porque fold é dobrar. Então, se a gente sabe que aqui nós só estamos